Pessoal, é com muita alegria e com muita satisfação que eu vou compartilhar com vocês uma decisão excelente a favor de um aposentado, mas claro que beneficia todos os aposentados que possuem ações ajuizadas da revisão da vida toda. E eu vou te explicar as consequências desta decisão. Acompanhe aqui, pessoal, comigo, porque essa decisão é fruto de muito trabalho aqui do escritório e eu estou simplesmente muito feliz. Você vai entender a razão. Claro, pessoal, eu cortei aqui, né, o nome do autor, o número do processo originário, né, mas vamos aqui repercutir essa decisão tão importante. O cliente, né, ajuizou a ação rescisória contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com fundamento no artigo 966, inciso 5 do Código de Processo Civil, a fim de rescindir, ou seja, pessoal, anular a sentença prolatada no processo número tal. O que aconteceu aqui, pessoal? Um juiz, né, contrário à revisão da vida toda, passou por cima da decisão de suspensão nacional dos processos determinada ali pelo ministro relator Alexandre de Moraes, né, e deu uma sentença de improcedência com fundamento nas ADIs. Aí, ele contatou aqui o escritório, contou o seu caso, né, claro, muito chateado, porque ele estava ali achando que o processo dele estava suspenso, somente aguardando ali o julgamento definitivo. Quando ele consultou, ele descobriu, né, que, infelizmente, o processo dele já tinha sido julgado improcedente, inclusive já tendo ido até para o arquivo. Né, você pode consultar. E se você também identificar, pessoal, que seu processo foi julgado improcedente, foi arquivado, você precisa agir da mesma forma que este aposentado aqui procurou agir, ok? Vamos lá. Referiu que a decisão julgou improcedente o pedido de revisão do benefício, para que a renda mensal inicial seja calculada com base no artigo 29, inciso 1º da Lei nº 8.213, considerando a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, incluindo o período anterior a julho de 1994, que é a tese que ficou conhecida como revisão da vida toda. Alegou violação à decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pela autarquia, bem como as teses fixadas nos temas 334, 733 e 1102, todos do Supremo Tribunal Federal, e no tema 999 do Superior Tribunal de Justiça. Observem que absolutamente tudo que eu converso aqui com vocês, todos os vídeos que eu gravo, né, falando sobre o tema 334, 733, 1102, 999 do STJ, justamente, né, são os fundamentos que eu utilizo para anular as sentenças de improcedência. Né? O que eu falo, o que eu defendo aqui, é o que eu trabalho, né? O que eu coloco ali dentro das minhas petições, certo? Aqui, pessoal, eu fiz um pedido, né? E o juiz colocou, desembargador, na verdade, requereu liminarmente a concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinado o sobrestamento do processo até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS. O que eu fiz aqui, pessoal? Foi uma tentativa, né? Eu falei, excelência, é o seguinte, olha só, o juiz não poderia ter julgado o processo improcedente, né? Ele passou por cima de uma determinação do STF, né? A suspensão ali, que o ministro Alexandre de Moraes determinou. Então é o seguinte, conceda aqui a tutela de urgência para este aposentado, para Vossa Excelência já desarquivar o processo e colocar ele no estágio de suspensão, até que o STF publique a ata de julgamento dos embargos de declaração ali no tema 1102. Foi um pedido, né, que eu fiz porque já resolveria, pessoal, boa parte aqui da questão, certo? Fiz esse pedido em sede de tutela de urgência, né? Aí ele vai analisar e vocês vão ver o que é que ele falou. Né? Foi uma tentativa que eu fiz. Aí ele passa e fala o seguinte, ó, prossigo para decidir. Recebo a inicial, visto que estão presentes os requisitos essenciais do artigo 319 do CPC e os pressupostos específicos da ação rescisória. Ou seja, o desembargador aceitou, certo? A nossa petição inicial, o nosso pedido, porque
tem fundamento jurídico, ok? É isso que ele está explicando aqui no início. A ação é tempestiva, ou seja, pessoal, ela foi proposta dentro do prazo, nos termos do artigo 975 do Código de Processo Civil, pois a sentença proferida no processo originário transitou em julgado em 27 de abril de 2024. Ou seja, pessoal, todo mundo que tem uma sentença de improcedência transitada em julgado tem um prazo para propor uma ação rescisória, né, que é justamente esta ação aqui que visa anular a sentença de improcedência. No caso aqui deste aposentado, a sentença dele transitou em julgado no dia 27 de abril de 2024. Ou seja, claro que está dentro do prazo de 2 anos, ok? É isso que o desembargador está explicando aqui. Defiro a gratuidade da justiça requerida pela parte autora, dispensando-a do recolhimento das custas processuais e do depósito prévio. Ou seja, eu fiz um pedido de gratuidade de justiça que foi aceito, ok? Agora, olha só. Para o acolhimento do pedido de tutela provisória de urgência em ação rescisória, é indispensável que a parte requerente demonstre, além da probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Ou seja, pessoal, eu comprovei a probabilidade do direito, né, todos os fatos e fundamentos jurídicos, só que tem a segunda parte, né, que é o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, tendo em conta que a sentença de improcedência do pedido de revisão do benefício já transitou em julgado, mostra-se evidente a ausência de perigo de dano ou resultado útil ao processo. Caso, ao final do julgamento da ação rescisória, seja acolhido o pedido, a decisão será desconstituída, não havendo qualquer prejuízo à parte. Ou seja, o desembargador aqui, ele não caiu na armadilha que eu coloquei. Eu fiz o pedido, ali era a minha obrigação pedir, certo? Mas ele falou, olha só, doutor, nós já tivemos aqui uma sentença de improcedência, certo? E a ação rescisória aqui, o objetivo dela é desconstituir justamente essa sentença de improcedência. Não, a gente não tem aqui como conceder, certo, a tutela de urgência, porque, no final, se a ação rescisória for procedente, a gente vai rescindir a sentença e o aposentado não vai ter prejuízo nenhum. Então, não vou conceder aqui, neste momento, a tutela de urgência. Beleza, pessoal. Aí é a interpretação do magistrado, né? Mas eu fiz o pedido, né? Porque se tivesse sido concedido, né, o meu pedido ali já teria sido, assim, excelente, né? Vai que outro magistrado, né, tem outro entendimento e concede minha tutela de urgência, né? A gente tem que pedir, né? Tem que utilizar todas as armas que estão ao nosso alcance, ok? Aí ele conclui. Por essa razão, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. Cite-se o INSS para querendo contestar a ação. Ou seja, pessoal, vamos lá. O juiz, né, o desembargador, na verdade, aceitou a ação rescisória. Né? Ele viu ali que todos os fatos e fundamentos jurídicos estão presentes. Né? Ele entendeu, né, as violações cometidas pela sentença de improcedência. Né? Os temas julgados pelo STF, o tema 999 do STJ, certo? A suspensão nacional dos processos. Então, ele já admitiu o pedido. E aí, o que foi que ele fez? Concedeu a gratuidade da justiça. Aqui a gente não vai pagar custas, absolutamente nada nesse sentido. E já mandou citar o INSS, porque o INSS, pessoal, precisa participar também aqui dessa ação rescisória, ok? O INSS vai ter o prazo para responder, colocar ali os argumentos jurídicos, né, que ele achar pertinentes, ou então, né, se ele não quiser responder, também ele não oferece peça nenhuma, mas eu não acredito. Né? Eu acho que eles vão sim participar, eles vão juntar os argumentos deles aqui, e depois o processo, né, a ação rescisória, ela vai seguir. Depois que o INSS juntar a sua defesa, o processo vai ficar concluso para a sentença, né, e nós vamos ter ali uma decisão que eu acredito muito, pessoal, que vai anular a sentença de improcedência, né, que o magistrado ali deu, passando por cima de uma determinação do STF de suspensão nacional. Né, está errado, certo? E agora, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, você vai entender a relevância e a importância de uma ação rescisória e da admissão, né, quando um desembargador admite uma ação rescisória.
Primeira coisa, pessoal, nós estamos combatendo toda e qualquer decisão, sentença, entendimento que seja contrário à revisão da vida toda. Nós não podemos deixar fazer jurisprudência negativa em relação à revisão da vida toda, principalmente quando juízes, né, que são contrários ao direito do aposentado passam por cima de uma decisão do Supremo de suspensão nacional. Então imagine um juiz, né, o caso aqui deste aposentado. Quantas ações da revisão da vida toda ele pode ter lá na vara em que ele é juiz? 100, 150, 200 ações? Aí ele dá uma sentença de improcedência. E ninguém faz nada? Ninguém propõe uma ação rescisória? O que ele vai fazer? Ele vai dar sentença de improcedência nas 100, 150, 200 ações que ele tiver lá na vara, que ele é juiz. E ninguém está fazendo nada. E qual é a consequência mais negativa? Formação da jurisprudência. Aí, meu amigo, quando outros juízes, né, outros profissionais forem pesquisar revisão da vida toda, sentença de improcedência, vão achar o quê? Diversas ações julgadas improcedente, né, de forma improcedente, com fundamento nas ADs 2110 e 2111. Aí, o errado passa a ser o quê? O certo. E ninguém está fazendo nada. Então, pessoal, primeira grande consequência. A gente evita que se forme uma jurisprudência negativa e isso gere um efeito bola de neve. Tanto na vara que este magistrado é o responsável, quanto em outras varas e em outros TRFs. Porque, pessoal, imagine aí, né? Tem um grupo lá do Zap dos juízes. Né, TRF 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eles ficam lá conversando. Em relação à revisão da vida toda. Ah, não, aqui eu tô dando sentença de improcedência, tá tranquilo. Estou fundamentando aqui com base nas ADs 2110 e 2111. Ninguém está contestando nada. Advogado não está recorrendo. Ninguém está ajuizando ação rescisória. Então está tranquilo. Pode dar sentença de improcedência aí. Aí, meu amigo, gera bola de neve. Né? Vai um ali, outro aqui e tal. Resultado. Quem é prejudicado? O aposentado. Né? Que está crente que o processo dele está suspenso. Né? Mal sabendo ele que está tomando sentença de improcedência aí, mesmo sob a suspensão nacional dos processos determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Segunda consequência. O aposentado tem direito. Né? Trabalhou, contribuiu. Para mim isso é cristalino. Aí vem o juiz, dá uma sentença de improcedência. O aposentado deixa de receber o reajuste mensal. Imagine, R$1.000. R$500 que seja, pessoal. Qualquer reajuste mensal é importante. Aposentados aí com R$3.000, R$4.000. Muitos podem, inclusive, sair de um salário mínimo para o teto do INSS. Imagine. R$1.400 e poucos reais, para quase R$8.000 por mês. O impacto na vida do aposentado. Atrasados. 50 mil, 100 mil, 300 mil, 400 mil reais. A gente consegue devolver, certo, o aposentado para o jogo, que ainda não acabou. Se a gente não faz nada, se a gente não trabalha, se a gente não coloca todo um esforço buscando anular essas sentenças de improcedência, simplesmente o aposentado que teria um direito, uma expectativa de direito, no final, quando tivermos um julgamento ali definitivo, ele não vai se beneficiar, apesar de ter o direito. Então, são as duas principais consequências, que aqui no mês de julho, pessoal, que eu estive mais sumido do canal, foi justamente por estar trabalhando para obter resultados, como vocês estão vendo aqui na tela. Não adianta nada a gente vir aqui e falar que defende a revisão da vida toda, que a revisão da vida toda é isso, a revisão da vida toda é aquilo, se a gente não trabalha e se a gente não consegue resultados, como vocês estão vendo aí na tela. Uma decisão recente de um desembargador, certo? Agora o processo, claro, vai caminhar normalmente e a nossa expectativa é anular todas as sentenças de improcedência que foram dadas na revisão da vida toda. Porque está errado. E se está errado, nós vamos combater com unhas e dentes. Tá bom? Vou te pedir duas coisas. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva. Claro. Ative as notificações.
Deixe seu like, deixe o seu comentário, né? Você está acompanhando o seu processo, certo? Qual a sua expectativa? Né? Você acredita que vamos vencer a revisão da vida toda? Claro, pessoal, compartilhe este vídeo, né? Porque a gente precisa que mais aposentados saibam o que fazer, né? Caso tenham ali uma sentença de improcedência no seu processo da revisão da vida toda. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.